Hoje foi um dia normal de instalação de CPI, ainda mais quando reúne deputados e senadores numa CPMI mista, com um tema espinhoso para uma parte, né, que tenta construir narrativas sobre o ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano. Portanto, foi tenso, eles tentaram, de alguma forma, impedir a instalação da CPI, criando óbice para ter um segundo vice-presidente, que foi a forma de acordar da oposição ter uma participação na presidência, mas, ao final, tudo se encaminhou e a gente conseguiu instalar a CPI. Agora, definir o dia e o horário, provavelmente vai ser às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, né, o dia que nós vamos nos reunir e começar o trabalho. É sempre um trabalho cansativo, intenso, um trabalho de fôlego que a gente precisa começar, porque o golpe não começou a ser montado nem produzido no dia 8 de janeiro, nem no dia 12 de dezembro de 2022. Ele vem sendo pensado e urdido desde antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Senador, pelo que eu acompanhei da sessão de hoje, eu achei que a oposição me pareceu muito desanimada com, com o encaminhamento da CPMI. É, Diziam assim, esse pelo jeito vão ser cartas marcadas. O senador Girão chegou a dizer assim, estamos tristes porque acho que não vamos ter os resultados esperados, ou seja, o que a oposição esperava, o que eles queriam quando pensaram nessa CPMI era reverter o processo e culpar o governo por omissão ou por leniência ou alguma coisa assim. E aí, quando o governo consegue a maioria, eles, a partir de hoje, já parece que estão vendo que não vão ter muito como sustentar essa narrativa. O que você acha? Foi essa a sua avaliação hoje, não? Essa é a minha avaliação. Aliás, eles já não estavam fazendo muita força para a instalação da CPI, né? Eles fizeram um movimento muito forte há um mês atrás, mais ou menos, e depois que perceberam que o governo veio e que organizou e montou a maioria, e também os meios de comunicação, o que circulou na comunicação de uma maneira geral, é de que não dá para poder negar a existência de um fato objetivo, que foi a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então, isso tudo vai desmotivando, desmobilizando, mas não quer dizer que eles não vão tentar construir narrativa, porque essa é a forma como eles trabalham, ou seja, eles vão pegar vários fragmentos de verdade e tentar construir uma grande mentira, e foi assim que nós vivemos 4 anos no governo Bolsonaro, né? Vários fragmentos de verdade construindo grandes mentiras, e é isso que a gente precisa mostrar para o povo brasileiro. Esses vários fragmentos de verdade construindo grandes mentiras fez 400 mil brasileiros perderem suas vidas durante uma pandemia. Então, e essa prática trouxe milhares de brasileiros a Brasília no dia 8, no dia 12, que colocaram em risco a sua liberdade, colocaram em risco a sua história, a sua vida, as suas relações familiares, para acreditar que teria um golpe e que o Brasil seria governado eternamente por Jair Bolsonaro. Então, a gente tem um debate muito importante para fazer. E eu acho que o foco é debater a nossa democracia, o quanto ela está vulnerável e o quanto essa mudança na forma de distribuição de conteúdo e de produção de conteúdo tem interferido na formação de opinião, na formação de clusters, de grupos que se aglutinam por afinidade, a cultura do cancelamento, essa cultura fascista que vem das redes sociais, com a cultura fascista, a cultura do cancelamento, a cultura do igual, o diferente não cabe, o diferente precisa ser excluído, o diferente precisa ser discriminado, sabe? Que de certa maneira, foi a prática desses últimos anos em que as redes sociais
prevaleceu como grande meio de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo, que é um instrumento que eles utilizaram esse tempo inteiro. Então, nós precisamos conversar sobre tudo isso, conversar sobre democracia, como garantir que não vai acontecer de novo, quem está por trás, quem são os autores, quem financiou. Porque, veja, o trabalho do crime que foi cometido no dia 8 de janeiro, isso está tranquilo, já está bem encaminhado. Mas quem urdiu? Quem planejou? Quem financiou? Quando começou? A população precisa ter essa reconstrução histórica, esse passo a passo, para entender que o 8 de janeiro foi algo planejado, pensado, foi intencional e, portanto, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um crime contra a democracia, um crime contra o povo brasileiro, de uma maneira geral. Um crime contra cada cidadão e cidadã brasileiro. Agora, senador, será que essas comissões todas que foram instaladas não vão virar palco para que cada um faça ali frases de efeito, peguem, repliquem? O senhor falou sobre redes sociais, né? E aí, na verdade, elas perdem o objetivo, né? Que seria investigar algo, averiguar algo, e vira mais ali um show pessoal, né? Para que se produza conteúdo e esse conteúdo seja postado na internet a fim de viralizar e talvez ganhar notoriedade, né? É um risco, mas cabe a quem está ali com um propósito mais sério, né? E que tem compromisso mais estrutural com uma questão central que é a defesa da democracia, puxar para outro lado a investigação. É uma aposta que a gente precisa fazer. Eu, particularmente, eu vou me guiar por isso. Espero que os nossos parlamentares, e tem muita gente experiente, é uma disputa com grandes parlamentares, tem grandes parlamentares nessa comissão, espero que a gente possa dar essa contribuição ao debate sobre a democracia no Brasil. Mas você tem razão, vai ser utilizado, não tem como deixar de utilizar e impedir que as pessoas façam isso. E quanto à convocação do ex-presidente Bolsonaro, qual a possibilidade disso acontecer? Olha, eu acho que os fatos vão levar a ele. E se os fatos levarem a ele, é natural que ele seja convocado, né? Não tem por que preservar este ou aquele envolvido numa tentativa de golpe, né? Se os fatos levarem a ele como um dos grandes mentores, um dos grandes estimuladores, e a gente sabe que isso é inevitável. Então, creio eu que será inevitável, pelo menos, a tentativa de convocação. Se vamos convocar ou não vai depender, né, dos compromissos de quem foi um dia do governo Bolsonaro, que hoje é base de governo, certo? Mas, inevitavelmente, a convocação ela vai aparecer na mesa, ou o requerimento de convocação uma vez, duas vezes, porque é inevitável que a gente chegue nele.